Boa tarde, boa noite e bom dia e boa tarde, boa noite, bom dia para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão saindo e para aqueles que ainda vão sair. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui novamente na presença do nosso grande Deus e novamente nessa palavra linda, maravilhosa das promessas do nosso Deus. Vamos fazer uma oração e em seguida nós iremos fazer a meditação da palavra maravilhosa que é o grande Deus, Criador de tudo, de todos. E nesse capítulo de Gênesis, capítulo 9, esse livro de Gênesis, que nos interliga com os tempos atuais, como se fosse naquela época, e também nos dá o alerta espiritual para os que estão brincando com o mal. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos fazer uma oração, irmãos. Feche seus olhos onde você estiver. E ore. Uma igreja que não tem oração, estudo bíblico, é uma igreja morta. Um irmão, uma irmã que não tem oração, jejum, é um irmão com a fé morta. Oremos. Senhor Deus, Criador de tudo e de todos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agora nesse momento nos colocamos diante de Ti, com temor, muito temor, com reverência, com os joelhos dobrados, na alma, e com o coração aberto como altar consagrado ao Teu nome. Ó Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós invocamos a Tua presença, aqui nessa presença dessa palavra, na meditação da Tua palavra e nesse culto, Senhor. Clamamos para que o Teu Espírito Santo venha com poder, iluminando o entendimento desse irmão, dessa irmã, quebrando as resistências, selando esta mensagem no profundo espírito de cada irmão aqui presente e cada irmã. Ó Pai Santo, como Tu é maravilhoso, o Criador, a Triunidade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Assim como o Senhor, ó Deus, levantou Noé em meio a uma geração corrompida, prostituída, uma geração sem temor a Ti, uma geração corrompida pelos desejos da carne, Senhor. Aqui presente, ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor venha com esse irmão, com essa irmã, levantar homens e mulheres junto a essa nova geração. Ó Pai amado, como aqui em Gênesis capítulo 9, o Senhor estabeleceu uma aliança, uma união, aliança visível, aliança eterna, aliança marcada com os Teus arcos nas nuvens.
Pai amado, hoje, ó Deus, novamente, estamos aqui com esse irmão, com essa irmã que aqui presente está, ouvindo a Tua palavra. Queremos lembrar, Senhor, que essa aliança ainda vive em nós, nesse verdadeiro irmão cristão, ou nessa pessoa que está procurando o alimento espiritual. Deus amado, a Tua promessa é viva e nós somos testemunhas da Tua fidelidade. Na minha vida, ó Deus, o Senhor tem colocado mais de 15 vezes a mão em minha vida, aonde, se não fosse assim, devido aos acidentes e incidentes da vida, teria morte certa. Assim como esse irmão que está ouvindo, essa irmã. Porque o Senhor é o Deus do amor, da compaixão, da fidelidade, da humildade. Mas também o Senhor é o Deus que é justo e traz justiça. Ó Pai amado, como é bom estar na Tua presença. Mas também, Senhor, nós não ignoramos que muitos estão brincando com o poder do inimigo, se embriagando com os vinhos modernos da carne, expondo suas próprias vergonhas, zombando da santidade, zombando da santidade, da Sua santidade, ó Pai. Senhor Deus, assim, muitos esquecendo que o Senhor é aquele fogo consumidor. Pai amado, pedimos a Ti, traga-nos temor aos nossos governantes, a nós, aos verdadeiros, aqui que estamos, Senhor. Dai-nos discernimento, dai-nos o espírito que nos faz rejeitar a aparência do mal. Pai amado, que essa palavra que será pregada não seja só escutada por esse irmão, por essa irmã, mas recebida como uma espada afiada, como fogo purificador. Ó Deus amado, seja como um martelo que quebra o coração endurecido desse irmão e dessa irmã. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, hoje também Te lembramos que Jesus, Teu Filho, foi tentado pelo inimigo no deserto e venceu todas as investidas com a Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa arma que temos contra hoje e todo o tempo, aonde o inimigo tenta nos destruir. Venceu com simplesmente a Tua palavra, Deus amado. Ó Pai amado, assim como Jesus venceu, nós também venceremos, pois temos em Ti a autoridade, poder, direito e legitimidade para repreender todo o mal. E que todo espírito de distração, frieza, zombaria, incredulidade seja agora paralisado e jogado, queimado no lago de fogo com enxofre, conforme dizem nas Suas palavras, nas Escrituras Sagradas. No nome do Senhor Jesus o Cristo, o Deus vivo que vive dentro de nós, converse conosco todo o tempo e que haja, Deus, ó Pai amado, aqui e agora, libertação, reconciliação e arrependimento verdadeiro nesta casa desse irmão, dessa irmã, no meu coração,
o coração dessa congregação, desse pastor, dessa pastora, desse diácono, dessa diaconisa. Que o Espírito Santo sopra nos corações desse irmão, dessa irmã. Abre os olhos dos que estão cegos, limpe os ouvidos dos que estão surdos ou daqueles que não escutam. Fala, Senhor. Fala, Deus, pois os teus servos estão atentos. E como Noé ouviu e obedeceu, assim, ó Pai, que também nós possamos ouvir, obedecer. Consagra agora, Senhor, a vida desse irmão, dessa irmã, dessa mulher, desse filho, dessa filha, a nossa vida, a vida das nossas filhas, dos nossos queridos, dos nossos parentes, das nossas cunhadas, dos nossos irmãos carnais, das nossas sobrinhas, sobrinhos, desse púlpito, das nossas tias, da nossa geração, Senhor. A boca do teu servo, ó Pai, que saia a voz de Cristo Jesus. E a cada pessoa que chegar a essa mensagem, chegue também como terra santa, Senhor, e que a tua palavra corra veloz, com glória, com fogo, com verdade. E nós oramos em nome do Pai, do Filho, o Deus Jesus o Cristo e do Deus Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Iluminador e o nosso Orientador. E que nós estejamos hoje e sempre presente da tua presença. Amém, irmãos? Amém? Queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom estarmos nessa presença, irmãos e irmãs. Nesse estudo do capítulo 9, versículo de 13 a 29, essa intercessão linda, maravilhosa, profunda, onde nós vemos e podemos fazer uma interligação nos tempos que nós estamos vivendo, nessa intercessão profunda com as atentações do inimigo, a autoridade, o poder, direito, legitimidade do único a ser adorado, prostrado e louvado, Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Isso é um alerta urgente para você, irmão, irmãs, filhas, cunhadas, tios, parentes, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, amigos, amigas. Esse é um alerta para você. Ou para aqueles que estão brincando com o mal. Principalmente os cristãos, porque aqueles que estão no mundo jaz no maligno. Mas você, irmão, irmã, temos que sentir esse poder revelado e esse confronto em amor. Porque em Deus, eu, você, nós temos autoridade, poder, legitimidade contra o mal. Somente Ele. Quando você vê essa meditação em Gênesis, no capítulo 9, de 13 ao final desse capítulo até 29, encontramos um sinal da aliança e autoridade celestial. Em 9, 13 a 17. Ali, queridos, queridas, o que nós vemos, nós sentimos, nós podemos meditar. O arco-íris representa
aquela aliança da paz, a lembrança da misericórdia, mas também o que, amado? Sim, isso mesmo, a autoridade de Deus sobre os céus e a terra. Porque Deus está dizendo ali, meu amado, nunca mais destruirei toda a terra com água. Meu irmão, minha irmã, espiritualmente, trazendo para a nossa vida espiritual. Assim como Deus firmou a sua palavra e colocou um sinal, Ele também colocou o seu Espírito em nós como selo. Como selo, irmão e irmã. Aonde? Sim, quando você viaja nas palavras lindas, maravilhosas das Escrituras sagradas, irmão. Em Efésios 1:3. O inimigo não tem autoridade sobre uma vida. Qual? Qual, irmão? Irmão Júlio, fala comigo aí. Qual é em Efésios que diz? O inimigo não tem autoridade sobre uma vida que anda no mundo, que se prostitui, que se droga, que mente, que rouba, que fala mentiras. Não. Não, querido irmão, querida irmã. O inimigo jamais terá autoridade na vida daqueles que têm uma vida selada pelas promessas de Deus. Porque ele, o inimigo, esse mesmo, Satanás, o príncipe dos demônios que vive na primeira camada e na segunda camada dos principados e potestades das camadas celestiais dos céus. Ele só age onde há brecha, aonde há fresta, aonde há distração, aonde há rebeldia. Meu irmão, minha irmã. Queridos irmãos, quantas vezes eu, você, nós, sobrinhas, temos as mesmas fraquezas de Noé e expomos a nossa vergonha. Quando você, amado, no capítulo 9, dá uma viajada por versículos 18 a 23, lá no versículo 21, meu querido, minha querida, diz que bebeu do vinho, embriagou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. A fraqueza de Noé e a exposição da vergonha. Querido, queridas, o que você pode tirar dessa passagem? Irmãos e irmãs, pastores, pastoras, diácono, diaconisa. Esse vinho representa, meu amado, aquilo que entorpece o discernimento espiritual. Aqui nós vemos um homem justo que foi usado por Deus para salvar a criação, mas caiu aonde, irmão? Na fraqueza da carne. O vinho representa aqui aquilo que entorpece o discernimento espiritual. Muitos hoje, irmãos cristãos, nós vemos brincando com o que é profano, pensando que ainda estão no controle. Eu só tomo uma cervejinha, um uísque, ou um vape, ou algo para que altere toda a minha estrutura psicológica e assim a estrutura do corpo. Queridos irmãos, queridas irmãs,
brincando com o que é profano e que se diz cristão. Porque eu tenho poder sobre o meu controle. Oh, não! Amigo, amiga, filhas, filhos. Você não tem poder, porque eu, você, nós estamos lutando com algo muito mais poderoso do que você. Lembra, queridos amados? Como seu filho escarneceu da nudez do pai. Isso mostra como a fraqueza espiritual atrai zombarias e maldição. Você vê quando você vai a algum lugar, no restaurante, ou vê um crente, ou melhor, crente de carteirinha, né, irmão? Aquele que se diz que é cristão, mas não só se batizou nas águas, mas não conseguiu ser batizado no Espírito. E tem anos de carteirinha ainda, né? 40 anos, 50 anos, 20 anos. Fez curso de teologia, pegou PhD em teologia, mas continua no pecado. Não conseguiu ter o batismo do Espírito. Gamo, filho de Noé, escarneceu da nudez do pai. O que isso mostra, irmão, irmã? A fraqueza espiritual atrai zombaria e maldição, se não for coberto, ou essa sendo coberta com respeito e amor. Sem e Jafé foram lá e o cobrem o pai com honra, e Deus os abençoa. Meu irmão, minha irmã. O que quer dizer isso para você, meu querido, minha querida? Cuidado com a irreverência, o riso diante do erro dos outros, porque Deus não dorme. Deus está vivo, vive dentro de nós, conversa conosco. Deus está olhando quem cobre com amor e quem expõe muitos com zombarias. Meu irmão, assim Deus, muitos acham que Deus tem que ser o Deus bonzinho, o Deus que não castiga, queridos, queridas. Mas eu quero lhe dizer, meu querido, minha querida, que muitas vezes maldição e bênção nas nossas vidas são antagônicas. Vai depender de você. Gênesis 9, 24 a 29. No verso 25, diz assim: Maldito seja Canaã, bendito seja o Senhor Deus de Sem. No verso 26, complementa o 25. Meu irmão, minha irmã, o poder da palavra liberta por autoridade espiritual, tem peso de vida ou de maldição. Quando alguém, queridos, age com desrespeito às coisas de Deus, pode atrair heranças negativas, eterna, para si e para toda a sua descendência. Noé libera a maldição sobre Canaã, filho de Cã, e bênção sobre Sem, de onde viria a linhagem de um dos grandes homens da fé, Abraão, Israel e o próprio Jesus Cristo, o Deus que se despojou de toda a honra e toda a glória e veio para viver até o fim dos tempos
conosco, para nós, no nosso último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma, estarmos lá na última camada celestial, queridos, queridas. Meu irmão, minha irmã, quando você faz uma outra viagem, lá para o Evangelho de Mateus, o apóstolo de Cristo Jesus, Mateus 4, 1 a 11. Aí nós temos as ligações, as conexões, as entranhas com as tentações de Jesus. Ali, meu querido, minha querida, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, filhas lindas, maravilhosas, presente de Deus em minha vida e da minha esposa amada. Transforma essas palavras em pão. Transforma pedras em pão. É assim que o inimigo entra na sua vida, meu irmão. O inimigo, ele começa pelo ataque à fome da carne. Ofereceu a Jesus, transforma essas pedras em pão. Muitos estão como Noé, irmãos e irmãs. Muitos estão como Noé, descendo a carne e perdendo o controle. Muitos cristãos dentro das nossas congregações, tomando cerveja, fumando seu baseadinho e achando que ele está no controle, prostituindo, estando também nas redes sociais da pornografia e acham que estão no controle, porque ainda não foram batizados no Espírito. Jesus respondeu com a palavra, qual foi, irmão, irmã? Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Mas o inimigo, ele não desiste. Sabe por quê? Porque ele não dorme. Ele está rondando onde você está, querido, querida, o tempo todo. Agora, uma coisa que o inimigo não aguenta ouvir é quando você preenche a sua casa com louvor, com amor, com a compaixão de Cristo. Você enche a sua congregação com a palavra de Deus, com oração, com jejum. Porque o inimigo atentou pela segunda vez a Jesus. Lança-te do pináculo do templo. Não foi verdade? Irmão, irmã, filhas, filhos. O inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, provoca o ego e a vaidade. Você já reparou isso? Gamzambou se exaltou com a vergonha do Pai. Isso é espírito de soberba. Um grande espírito de soberba. Jesus não se deixou levar. Lança-te do pináculo do templo. O que é que Jesus falou, irmão, irmã? Ou irmão de carteirinha? Ou irmão que não foi batizado ainda no Espírito? Continua sendo arrogante, prepotente com a sua esposa, ou a esposa com o marido? Não conseguiram. O filho, a filha também não conseguiu ainda ter essa presença de Cristo Jesus para ser espelho em Cristo Jesus. Jesus não nos deixou, queridos, levar. O que ele falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu amo essas passagens, dessa conexão do Antigo Testamento, do Velho Testamento, seja como você queira entender, até vindo Cristo Jesus até nós. Mas o inimigo desistiu, irmão, irmã? Lógico que não. Lógico que não. Porque o inimigo, o mundo jaz do maligno. O inimigo, irmão, ele não desiste. O inimigo não desiste. O que ele falou?
para o Criador, Deus, Jesus, o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Tirarei os reinos do mundo. O inimigo, meu irmão, entra assim na sua vida. O inimigo oferece poder para quem se prostrar diante dele. Irmãos, hoje muitos estão, irmãos cristãos, negociando a sua fidelidade por conforto e prazer. E assim como, queridos, queridas, como venho falando a você nessa noite, estão negociando, irmãos cristãos, a sua fidelidade por conforto e prazer. O que Jesus respondeu, amado? Com autoridade? Jesus respondeu com autoridade. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Queridos, amados, este é o verdadeiro cristianismo. Quais os dias de hoje que você está vivendo, meu irmão, minha irmã? Muitos irmãos cristãos estão brincando com o poder do inimigo, frequentando ambientes de trevas, boates, prostituição, drogas, destruindo a própria família e diz que é um cristão, se enchendo com vinhos modernos, redes sociais tóxicas, vícios, orgulho, entretenimento, entretenimentos expurgos e impuros. Mas qual é a consequência espiritual, meu amado, minha amada? É a exposição, é a zombaria, é a maldição que entra como? Entra sorrateiramente, sorrateiramente na sua vida, destruindo a sua vida com álcool, com drogas, prostituição. Entra como? Sorrateiramente na sua casa, nas casas dos cristãos, dos falsos cristãos ou dos cristãos que não foram ainda batizados pelo Espírito, e destruindo na sua família. Mas a boa nova, irmãos, é que Jesus nos deu autoridade, poder, direito e legitimidade para pisar na serpente e escorpiões. Onde que nós temos isso? Quando você viaja lá para Lucas, Novo Testamento, meu irmão, minha irmã. Quando você vai lá para Lucas, ali está, amado. Ali está, Lucas 10, irmãos. Lucas 10, versículo 19. 10, 19. Meu irmão, minha irmã, em Cristo, nós temos o arco da aliança. Em Cristo, eu, você, nós, o verdadeiro cristão, tem o Espírito Santo como selo e a palavra como espada. A palavra como espada. Essa é a mensagem final, meu irmão, minha irmã. Essa é a palavra poderosa. Essa é a palavra que serve para você hoje e sempre, meu irmão, minha irmã. Não brinque com o que é sagrado. Não brinque com o pecado. Não brinque com o inimigo. O mesmo Noé que foi instrumento de salvação, amado, amada, ele caiu. Ele caiu, meu amado,
o mesmo Noé, que foi salvação. Mas uma coisa boa, meu irmão, minha irmã, minha filha, meu filho, nossas filhas lindas, presente de Deus, que nós temos tanto orgulho delas. Mas Deus é rico em misericórdia e hoje Ele te lembra do arco da aliança, o arco da graça, e também te lembra não somente da graça, mas da cruz, porque Jesus venceu o inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, que vive na primeira camada dos principados e na segunda camada das potestades. Jesus venceu o inimigo com a palavra e nós também podemos vencer com oração, jejum. Levante-se, irmão, irmã, filhas. Liberte-se das drogas, da prostituição, da arrogância, da prepotência. Levante-se com autoridade, não em você, porque eu, você, nós não temos esse poder, mas em Cristo Jesus, Ele nos dá essa autoridade. Levante-se com autoridade, repreenda o mal, cubra-se. Você, meu irmão, minha irmã, com oração. Ele não falou jejuar e orar, é orar e jejuar. Honre a aliança, declare bênção em vez de maldição e viva como sem o abençoado, de onde veio a linhagem santa, santa, santa de nosso Senhor Jesus o Cristo, o nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, queridos irmãos, queridas irmãs, você lembra aquela passagem como é que é, irmão? Sim, aquela passagem que Eva deu ouvido à serpente? Como é que nós podemos trazer isso para os nossos dias e meditar, irmão, nessa passagem profunda, lá no começo de Gênesis? Vamos meditar nessa palavra, irmão, irmã. Você quer ver o que acontece? Meu irmão, minha irmã. Queridos, não brinque com o pecado. Quando Eva deu ouvido à serpente, foi onde mesmo? Irmão Júlio, irmão Vinícius, pastores, pastora, Gênesis 3, não é isso? Nós já meditamos nessa palavra. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, olha que palavrinha que ela disse para a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda, ó o veneno, toda, guarda essa palavra, irmão. Toda a árvore do jardim. Gênesis 3, versículo 1. Meu irmão, minha irmã, a serpente ainda fala hoje. Fala nos corações dos irmãos da igreja, das irmãs. A serpente vem com sutileza, não com gritos, não com arrogância. Ela não manda, ela sugere.
Mas você está deprimida? A serpente vem, não, vamos tomar uma cervejinha, vamos fumar um baseadinho, vamos, olha aqui, eu tenho aqui um vapor, vamos participar com esse vapor aqui para você. Queridos irmãos, queridas irmãs, aquela amiga que não é da sua congregação, que é do mundo, que é jaz do maligno, que quem está no mundo jaz do maligno, ela vem com sutileza. Satanás, o príncipe dos demônios, representado aqui pela cobra, não vem com gritos, e ela não manda, ela sugere. Você não acha que seria bom? Ah, mas meu marido é isso, é aquilo. Ah, você não acha que seria assim melhor? Ela planta dúvida. Viu ali como disse? Irmão Vinícius, será que Deus falou mesmo assim? Será que Deus falou mesmo? Eva não só ouviu, por ser uma cobra, já não era para ter dado ouvido. Eva não só ouviu, ela respondeu ainda, meu querido, minha querida, sobrinhos, sobrinhas. O erro não foi só de escutar. O erro não foi só de escutar, mas de entretê-la. Hoje muitos estão dando ouvido aos que enfraquecem a fé, a caminhada em nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Vozes que relativizam o pecado, meu amado. Pensamentos que distorcem a verdade bíblica. Tem várias seitas que dizem que são cristãs. Conselhos amigáveis que afastam da comunhão com Deus. Amado. A serpente ainda está no campo, mas Jesus já esmagou a sua cabeça. Meu irmão, minha irmã. O mesmo inimigo que enganou Eva tentou Jesus no deserto, tenta você hoje aqui, agora e todo o tempo, desde o momento que você acorda para a batalha, que muitas vezes, muitas derrotas, mas a batalha não está vencida, querido, porque Jesus respondeu com a palavra, está escrito. Está escrito. Esse é o nosso exemplo, meu irmão, minha irmã. Hoje as serpentes modernas podem ser uma ideologia, uma filosofia de vida, um estilo de viver contrário à palavra de Deus. E é fácil ser crente e viver no mundo, né, meu irmão, minha irmã? Pode ser uma rede social, uma série na Netflix, televisão, uma influência ou até alguém próximo dizendo: para que orar tanto assim? Todo mundo faz. Isso não é pecado. Você tem que viver a sua verdade, você tem que viver a sua vida. Meu irmão, triste, uma vez vi uma pastora, uma palavra bonita, vendo novelas da Rede Globo, vendo outras coisas. Gente viciada em redes sociais, séries. Você tem que viver sua verdade. Todo mundo faz. Isso não é pecado. Para que orar? Para que comunhar? Para que
seguir os caminhos de Cristo Jesus. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, Deus está nos chamando, eu, você, nós, a uma meditação profunda. A quem eu, você, nós, a quem temos dado ouvido? A voz do Espírito Santo? A voz do Deus Espírito Santo? Ou a voz da serpente disfarçada de razão? Temos dado espaço ao diálogo com o inimigo, o príncipe das trevas desse mundo organizado, que vive nas primeiras e segunda camadas celestiais dos principados e potestades? Ou eu, você, nós temos fechado as portas com a verdade da palavra? Qual é a sua decisão? Qual é a sua meditação nessa palavra de hoje, meu irmão, minha irmã? Eva olhou, desejou, pegou e comeu. Mas Jesus olhou, rejeitou, declarou e venceu. Irmão Vinícius, Pastor José, qual é a meditação? Eva olhou, desejou, pegou e comeu. Irmão Júlio, mas Jesus olhou, rejeitou, declarou e venceu. Hoje eu, você, nós podemos decidir novamente. Ou ouvimos a serpente e caímos como areia movediça que vai nos corroendo como ferrugem corrói o aço e caímos. Ou ouvimos o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e permanecemos de pé no caráter, dignidade e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha ouvir a voz de Deus, escolha fechar os ouvidos aos que vêm das trevas, irmãos e irmãs. Escolha meditar na palavra dia e noite, porque só assim, irmão, irmã, venceremos a astúcia do inimigo. E é assim, queridos, que nós vencemos. É assim que Noé venceu, meu irmão, minha irmã. Porque é nessa meditação. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem da cruz, amado. A mensagem que nos conforta. A mensagem que nos faz pessoas melhor. É a mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz, meu irmão, minha irmã? Qual é a mensagem da cruz, querido? Aquela que Jesus morreu pelos seus pecados, morreu pelos nossos pecados. Qual é a mensagem da cruz? Você quer ouvir a mensagem da cruz ou a mensagem da serpente? Porque a mensagem da cruz é a essência do evangelho dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem da cruz, ela não é apenas uma lembrança do sofrimento de Cristo, um Deus que despojou de toda a honra e glória e veio viver no meio de nós, meu amado, minha amada. Mensagem da cruz, meu irmão, minha irmã,
é a revelação do plano eterno de amor, de redenção e vitória sobre o pecado, aquilo que desagrada o reino de Deus. Pecado que desagrada o reino de Deus. O que é pecado? Meu querido irmão, minha querida irmã. Como que nós podemos interligar e conectar isso com Gênesis 9? Como? Meu irmão, minha irmã, que desagrada ao reino de Deus, é isso aí, o pecado. Você lembra lá, queridos irmãos, queridas irmãs, quando você vai para Isaías 5, 20, irmãos, irmã. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Pecado é tudo aquilo que desagrada os olhos de Deus, que desagrada o Criador. É a transgressão da palavra de Deus. Pecado é a rebelião contra a santidade de Deus. Pecado, meu irmão, minha irmã, é viver longe da aliança, mesmo conhecendo o Senhor. Pecado não é só o que fazemos, é o que aceitamos em silêncio. Pecado é quando eu, você, nós normalizamos o erro. É quando eu, você, nós brincamos com as trevas desse poder organizado dos demônios, meu irmão, minha irmã. Pecado é quando colocamos o eu no lugar do teu reino venha, meu irmão, minha irmã. Mas você pode meditar nessa palavra linda, maravilhosa em Gênesis. Tudo esse livro maravilhoso, irmão, é um livro de interligação entre o começo da criação, a vinda de Cristo Jesus e até nos dias de hoje e até o final dos tempos, em Apocalipse. Como eu, você, nós podemos interligar isso, meu irmão, minha irmã, em Gênesis 9? Porque quando lá em Gênesis 9, esse é o verdadeiro capítulo pós-juízo, onde Deus recomeça a história da humanidade com Noé e os seus filhos. Mas o pecado volta a se manifestar. Volta a se manifestar. Você lembra? E você já viu essa passagem, irmão? Ou alguém que quando sai da igreja, o pecado vem em dobro, mesmo após a purificação das águas. Porque lá o vinho de Noé, versículo 20 e 21, como nós vimos e estamos vendo, meu irmão. Noé, homem justo, se embriaga e se expõe. Pecado, falta de vigilância. Muitos hoje, os irmãos cristãos, que são servos de Deus, estão se permitindo cair em distração, vícios, prostituição, impulsos carnais, colocando o dinheiro como seu senhor. O pecado entra pelas pequenas concessões da carne, meu irmão, minha irmã. A zombaria de Cã, nos versos 22, em Gênesis 9. Cã vê a nudez do pai e escarnece em vez de honrar. Onde está o pecado aí? Na sua vida, meu irmão, minha irmã. Falta de temor, desonra à autoridade. Quando hoje zombam do sagrado. Quando hoje nós zombamos
e humilhamos pais, mães, líderes, pastores, semeando maldição para si. Por quê, irmãos, irmãs? O pecado, ele é vivo e ele está rodando. O reino de Deus é ferido quando o respeito é trocado pela irreverência. Lá no verso 25, como nós vimos, a maldição de Canaã, a consequência do pecado de Cã, alcança a sua descendência. Pecado, aonde, irmão? A herança espiritual negativa. Nossos erros não ficam isolados. Eles geram ciclos. E se eu, você, nós não formos nos caminhos de Cristo Jesus, esses ciclos, se não forem quebrados, continuamos como pecador. Porque o pecado não confessa. É você que tem que, como pecador, confessar. Porque esse pecado seu que não é confessado, queridos, gera frutos podres, amargos no futuro. E você passa a não ter mais aquela conexão, aquela ligação com o reino de Deus. Mateus 6,33. Buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Quando em Romanos, apóstolo Paulo escreve: queridos irmãos, queridos irmãs, o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Romanos 14:17. Tudo que ataca a justiça, rouba a paz e contamina, intoxica a alegria espiritual é pecado. Venha, meu irmão, para o reino de Deus. Estamos como Sem e Jafá, cobrindo com honra, ou como Cã, brincando com a vergonha alheia? Estamos vigiando com temor, ou nos embriagando com os prazeres passageiros do mundo, da carne? Estamos edificando o reino ou zombando dele com atitudes vazias? Porque o pecado, cunhadas, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, pecado desagrada o reino de Deus. Mas a cruz restaura a aliança. A mensagem de Gênesis 9 não termina com queda, termina com bênçãos liberadas, promessas eternas e um Deus que ainda escolhe recomeçar com quem se dispõe, se propõe, se entrega a obedecer ao Criador. O pecado desagrada o reino, mas a cruz restaura a aliança, meu amado. E é por isso que eu e você estamos sempre precisando da cruz como exemplo. A mensagem da cruz é este amor incondicional.
Porque nessa mensagem da cruz, meu irmão, minha irmã, Jesus não recusou. Na cruz, Jesus nos acusou. Ele nos perdoou. Jesus, ele não nos acusou. Jesus, ele nos perdoou. Ele não gritou: vocês me traíram. Não. Ele clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a palavra da libertação, o cristianismo. É a palavra da terapia, é o seu terapeuta, o livro sagrado, a escritura sagrada, o estudo. Lucas, queridos irmãos, Lucas 23, 34, ele nos fala, nos mostra que o amor da cruz é sangue derramado por inimigos, transformando pecadores em filhos. Essa é a mensagem da cruz, meu irmão. Essa é a mensagem do cristianismo. Muitos falam que eu sou religioso. Não, eu sou cristão. Eu sigo Cristo Jesus. Participo de uma congregação, mas sigo Cristo Jesus. A mensagem da cruz é rendição. É a cruz. A cruz, meu amado, não é palco de glória humana. É lugar de humilhação e entrega total. Mateus, ele nos mostrou que, Mateus 16, né, irmão? Que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. Tome a sua cruz. Ande, siga. A cruz quebra o orgulho. A cruz, meu irmão, desfaz o ego. A cruz chama eu, você, nós para a obediência. Meu irmão, minha irmã. A mensagem da cruz é troca. Porque na cruz, Jesus levou a minha, a sua e de toda a humanidade a culpa e nos trouxe em troca o perdão. Levou as nossas feridas e nos deu a cura. Levou a nossa morte, porque lá na cruz, o Deus Jesus o Cristo nos deu vida eterna. Foi lá na cruz, meu irmão, minha irmã, filhas, irmão Vinícius, irmão Júlio, pastor José. Foi lá na cruz que levou a nossa vergonha e nos vestiu com a glória de Deus. Essa é a mensagem da cruz. Mensagem da cruz, queridos, filhas, filhos. O cristianismo é uma das únicas religiões que mostra a vitória sobre o inimigo quando você tem arrependimento e se prostra aos pés do Criador. A mensagem da cruz é vitória sobre o inimigo. O diabo achou que havia vencido, mas na cruz, Jesus despojou os principados e potestades.
E ali, meu irmão, minha irmã, Jesus expôs ao desprezo, triunfando sobre ele. A cruz não foi o fim, foi a chave que abriu o túmulo, meu irmão, minha irmã. A mensagem da cruz é o convite para a sua mudança de vida. A cruz ainda fala, meu irmão, hoje, comigo, com você, com nós. A mensagem da cruz, ela convida o cansaço, o ferido, o culpado, o rejeitado. A mensagem da cruz grita com voz suave. Qual que é, meu irmão, minha irmã? Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu amado, minha amada. Essa é a mensagem da cruz. Me diga se tem algo mais lindo, puro, maravilhoso do que o cristianismo, seguir Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem da cruz é poder para os fracos, nossas filhas. A mensagem da cruz é esperança para o perdido. A mensagem da cruz, querido, é restauração para o quebrado. A mensagem da cruz, amado, é vida para os mortos. Essa é a mensagem da cruz. A cruz é o ponto final para o pecado, mas é o ponto de uma partida para a eternidade. Isso aconteceu comigo, meu irmão, minha irmã. E foi lá na cruz que é onde eu me redimi dos meus pecados. E na presença de Deus, nós podemos ver ali onde teve derramamento de sangue, dores, rangeres de dente, mas foi plantada também ali a semente da vida. Sim, na cruz foi plantado a semente da vida, que é a vida em Cristo Jesus. E quando você ali, na cruz, você faz essa aliança com Deus em arrependimento e mudar de comportamento, você passa a ser uma nova vida. Como Nicodemos foi a Jesus e perguntou. O que Nicodemos perguntou a Jesus, queridos, queridas? Que foi, amados? Você lembra o que Nicodemos perguntou a Jesus? Na cruz foi plantada a semente da vida. E essa é a vida, é Cristo Jesus em nós, gerando uma nova criatura, uma nova história na sua vida, na minha vida, gerando uma nova identidade, gerando uma nova criatura e uma nova identidade no reino de Deus. Amado, amado. Você lembra aquela passagem lá em João? Que o encontro de Nicodemos com Jesus? Amo essa passagem.
onde Nicodemos, príncipe dos judeus, veio de noite e perguntou a Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Mais uma passagem aonde Nicodemos reconheceu que Jesus era Deus em forma de homem. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar novamente no ventre da sua mãe e renascer? Queridos, o que Nicodemos perguntou a Jesus? Como pode um homem nascer de novo? Essa pergunta, meu amado, minha amada, essa pergunta é essencial da transformação que a cruz nos oferece, como fez na minha vida e na vida de muitas pessoas. E Jesus respondeu. Lembra que, na verdade, te digo que aquele que não nasce das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é para você, irmão, que se só nasceu nas águas, foi batizado nas águas, mas ainda não foi batizado no Espírito. Você não pode entrar no reino de Deus. Continua bebendo, prostituindo, arrogante, prepotente. Jesus estava dizendo, Nicodemos, não é sobre religião, é sobre renascimento. É na cruz nasce uma nova vida, meu irmão. É na cruz que nós morremos com Cristo para o velho homem. É no arrependimento verdadeiro, renascemos como filho do reino. No arrependimento, em mudança de comportamento. A cruz é o último lugar que você pode chegar, meu irmão. A cruz é o útero espiritual da nova criação. Assim como a semente precisa morrer na terra para gerar frutos. Filhas lindas, maravilhosas, presente de Deus, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, parentes, irmãos aqui presentes. Assim como a semente precisa morrer na terra para gerar frutos, Jesus foi plantado na cruz como semente viva e ao terceiro dia brotou como uma árvore da vida eterna. Meu irmão, minha irmã. Quando você vai à cruz, queridos, como eu fui várias vezes, você deixa de ser criatura e se torna filho. Você não apenas muda de hábitos, de vícios, de comportamento. Você muda de natureza humana. Você passa a odiar o pecado, Satanás, o príncipe dos demônios, esse mundo organizado e poderoso, mas amar a justiça e viver a santidade em santidade com Cristo Jesus, meu irmão. Foi assim que aconteceu com Nicodemos, aconteceu comigo, com você e com todos que são e seguem verdadeiramente o caminho verdadeiro de Cristo, a cruz. Nicodemos foi escondido à noite, mas a cruz foi erguida em pleno dia, meu irmão, diante de todos. Jesus está dizendo hoje, na sua vida, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, meu irmão. Assim é a cruz. Vamos fazer, irmão, uma oração de encerramento. Vamos fazer uma oração de encerramento profunda
em relação do que o Espírito Santo quer nos falar, de tudo que nós ouvimos nessa palavra linda, maravilhosa. Amém, irmão, amém? Amém, amém, amém. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, glória ao Senhor, porque aqui está, ó Deus, a palavra de Cristo Jesus nessa profunda oração de encerramento. Tudo que foi falado aqui, que entre como espada no coração de cada irmão, de cada irmã. Aqui, ó Deus, no capítulo 9 de Gênesis, a cruz como semente da vida, o arrependimento, o novo nascimento, não só nosso, mas assim como de Nicodemos, e também o poder do Espírito Santo, que nos transforma e nos leva à maturidade espiritual. Pai amado, Santo, Deus eterno, como é bom, Senhor, estar aqui, todos nós, ouvindo a Tua palavra, porque o Senhor é o Deus eterno e todo-poderoso. Chegamos aqui ao final desta palavra, com o coração aquecido, quebrantado, tocado e confrontado, mas também alimentado pela Tua verdade, viva, que liberta, restaura e nos chama para perto de Ti. Ó Espírito Santo, obrigado por falar conosco nesta noite. Nós não somos mais o mesmo desde que ouvimos a Tua voz, desde que nas águas passamos, simbolicamente, mas que verdadeiramente no Espírito Santo fomos batizados. A Tua palavra, Senhor, arou o solo da nossa alma, plantou a semente santa. Agora, ó Deus Pai Todo-Poderoso, clamamos para que venha o Teu fogo, o Teu cuidado, o Teu crescimento espiritual sobre a vida desse irmão, dessa irmã, sobre a minha vida. Santo Deus, Senhor, aprendemos como Noé que mesmo os justos podem falhar, mas também vimos que os que honram, os que temem, os que obedecem, são os que herdam bênção para si e para a sua descendência. Aqui, ó Deus, aqui, ó Pai, mais uma vez a Tua santa palavra nos ensina e aprendemos que com Eva, que dar ouvido à serpente, nos tira da Tua presença. Mas aprendemos com Jesus que dar ouvido ao Espírito Santo nos dá vitória no deserto. Oh, amado Pai, como é bom estar na Tua presença. Aprendemos também, ó Pai, que como Nicodemos, que religião não salva, mas o novo nascimento no Espírito nos dá acesso ao reino. Agradecemos, Senhor, com a cruz, ó Pai, que ali está o ponto de partida, o altar de arrependimento, o lugar aonde o velho homem morre e a nova criatura renasce, nasce, brota novamente. Senhor Deus, queremos declarar hoje e sempre diante dos céus: renunciamos ao velho vinho da carne, renunciamos à zombaria, à distração, renunciamos
à indiferença espiritual. Renunciamos ao diálogo com a serpente. Renunciamos ao orgulho de Nicodemos e aos pecados de Cã. Nós queremos a cruz, queremos arrependimentos genuínos, queremos a tua vontade, queremos nascer de novo, viver no Espírito e a andar na santidade. Pai, sela agora cada mente, cada irmão, cada irmã, com a tua paz. Jesus Cristo, sela cada coração com o teu fogo. Que o Deus Espírito Santo cele a cada casa com a tua luz e com o sangue de Cristo Jesus. De cada um aqui, ó Pai, cada pessoa que ouvir esse testemunho, esta mensagem das tuas Escrituras Sagradas, leve consigo a marca da cruz, o selo do Espírito Santo e o desejo profundo de viver para a tua glória. É o que nós pedimos a ti, Senhor, que tanto precisamos da tua presença, Senhor Deus. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Oh, Senhor, como tu é maravilhoso, como tu é bom, meu Pai. Oh, como é bom estar presente de ti. Obrigado, Pai. Que assim eu lhe agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado e tanto que o Senhor tem nos dado. E como nós somos ingratos, Senhor. Abençoe as nossas filhas, os nossos parentes. Abençoe, ó Pai, a cada um ouvinte aqui. Leve paz a eles, à família, aos filhos. E que eles venham continuar andando e bebendo água cristalina e andando em pastos verdejantes. Que assim, ó Deus, a cruz seja o início de uma vida nova. Porque foi na cruz que foi plantada a semente da vida. É na cruz, ó Pai, que o velho homem morre e nasce uma nova criatura. É na cruz o sangue fala mais alto do que o pecado. É na cruz, Senhor, que encontramos perdão, direção e poder para vencer o mal. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, hoje o Espírito Santo nos falou claramente. Não brinque com o que desagrada a Deus. Não ouça a voz da serpente. Não esconda sua nudez espiritual. Mas falou-nos, cubra-nos com arrependimento, temor e honra. Assim como os homens da religião Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Ó Pai Todo-Poderoso, venha também a cruz, onde tudo se renova. Que esse irmão, essa irmã venha receber hoje a nova vida, a nova identidade, o novo nascimento. Venha receber a semente que foi lançada. Agora permita que ela cresça, que ela cresça. E assim é diante do Senhor Jesus Cristo, diante dessa cruz que nós e que simboliza o teu sacrifício. Ó Deus, da imagem na cruz que revela, assim nós, ó Pai, pedindo ao Espírito Santo
que nos guie e que o teu sangue nos leve para a presença eterna do teu reino. É assim, Senhor, que nos rendemos mais uma vez, ó Pai, e que teu sangue nos lava, e que teu Espírito nos envolva, e que teu chamado nos desperte, e que a unção que sai desta palavra, dessa mensagem, invada lares, cure almas e liberte corações, Senhor. E selemos, ó Pai, tudo que ouvimos, vimos e sentimos nesta noite. Em teu nome glorioso, Jesus Cristo, nosso Salvador, Salvador hoje e sempre. Amém. Amém, irmão. Que Deus abençoe, que sua noite esteja com você, que essa palavra venha preencher a sua vida. Eu não tenho poder para te curar, meu irmão, porque eu sou dos mais pecadores, mas eu conheço alguém que pode te trazer toda a esperança da vida, que é o nosso Senhor Jesus, o Cristo, aquele que andou sobre as águas, aquele que curou cegos, aquele que curou leprosos, fez cegos verem, é aquele que faz você ter vida. Amém. Amém.